Vamos ouvir. Na Câmara, senador Magno Malta, fazer um cumprimento especial para o nosso advogado, Dr. Marcelo Bessa, cumprimentar a deputada Magda Mofato, cumprimentar o deputado Marcelo Álvaro Antônio, Coronel Crisóstomo, Coronel Meira, Rodolfo Nogueira, nosso amigo Anderson Ferreira e o prefeito Luiz Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes, cumprimentar o deputado José Medeiros, o tenente-coronel Zuco e a Caroline de Tone, ex-senador, ex-ministro João Roma, Gustavo Gaia, ministro Gilson Machado, Luiz Lima. Quero dar as boas-vindas e que vieram aqui nos prestigiar, eu quero agradecer muito. Essa reunião de hoje foi o motivo principal, é que a mídia em geral nos fez entender que nós não temos uma prova das urnas que foram publicadas ontem. A Lei Geral das Eleições, que é uma resolução do TSE, número 2363/21, o artigo 51 diz o seguinte: as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios. Vejam bem, sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que justifiquem sob pena de indeferimento liminar. O que nós precisamos, então? Nós temos as urnas velhas. Nós temos as urnas velhas. É simples constatação. Nós temos de urnas velhas 279 mil urnas. Nós temos de urnas novas 193 mil urnas. As urnas novas têm uma numeração padrão. As urnas velhas todas têm a seguinte numeração: 67.305.895, em todas as 279 mil urnas. Então, o que se quer dizer aqui, o que quer se fazer aqui, que nós não estamos discutindo a eleição, nós estamos discutindo a história do Brasil, porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro de 1.078.000 votos, se não forem consideradas as urnas que têm indícios. E toda eleição, toda votação, o voto, não pode haver dúvidas sobre o voto. O voto tem que ser seguro. E por isso nós fizemos esse levantamento. E se isso for uma mancha na nossa democracia, nós temos que resolver isso agora, porque o problema é muito sério. Numa democracia, nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário. E temos que viver bem e ter uma relação próxima entre si. O que nós não podemos ter é ficar com um fantasma, como vamos viver, por exemplo, com o fantasma da eleição de 2022. Nós temos que solucionar isso. E pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que decida a questão. Não se trata de pedir outra eleição, de fazer outra eleição. O Marcelo Bessa vai explicar isso aqui bem, o que significa uma nova eleição. Não tem sentido, é um negócio que envolve milhões de pessoas.
milhares de pessoas, porque um cidadão que teve 200 votos, ele tem que participar do processo. Um cidadão que está lá no primeiro, no segundo, na terceira, na quarta, quinta suplência, ele tem que participar do processo. Todos participarão do processo. Então é uma loucura. Só o PL tinha, nós tínhamos 2.000 candidatos, eu imagino que os outros partidos também. Isso são mais de 30 mil pessoas. E além de atingir a vida dos senadores, dos governadores e tudo mais. Quer dizer, nunca nós tivemos essa intenção. A intenção nossa é essa. Nós estamos discutindo não a eleição, estamos discutindo a história do Brasil. Como vamos viver com o fantasma da eleição de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral está aí para isso. Foi lá que nós recorremos. E agora eu quero pedir para vocês, e depois eu vou continuar, porque eu vou responder perguntas hoje, passar a palavra para o nosso advogado Marcelo Bessa, para ele dar uma ideia do recurso que ele entrou atendendo às exigências do Tribunal Superior Eleitoral, que deu 24 horas para nós respondermos. Boa tarde a todos. O que o Partido Liberal apresentou perante o Tribunal Superior Eleitoral... Um pouquinho mais próximo, por favor. É um pedido de verificação extraordinária com base no artigo 51 da Resolução 23673, do próprio Tribunal. E por que fizemos isso? Porque foi contratada uma assessoria técnica, assessoria de alto nível, para acompanhamento das eleições. Essa assessoria técnica nos entregou um relatório apontando inconsistências em determinado grupo de urnas, mais precisamente nas urnas fabricadas antes do ano de 2020. E a assessoria técnica concluiu que essas urnas não poderiam ter o seu resultado certificado por razão de um defeito no log, que, segundo dito também pela nossa assessoria técnica, é elemento essencial para a auditoria dessas urnas e a verificação de sua rigidez. O que essa representação foi apresentada ontem. Posteriormente a isso, houve inúmeros questionamentos com relação a esse relatório técnico. Isso ficou bem sintetizado na imprensa por uma reportagem da Folha de São Paulo. E a direção do Partido Liberal, então, pediu a essa assessoria técnica que respondesse, primeiro, que se ratificava o relatório anteriormente entregue. E a assessoria técnica, de forma expressa, ratificou esse relatório. Em segundo lugar, nós pedimos que eles respondessem os questionamentos que foram feitos e reproduzidos pela Folha de São Paulo, de diversos especialistas da USP e da Unicamp. E eles responderam a esses questionamentos e, mais uma vez, ratificaram as suas conclusões. Em função disso, nós estamos apresentando uma emenda, uma resposta ao pedido de emenda da determinação de emenda inicial feita pelo ministro Alexandre, e nesse pedido de emenda, onde ele pede que também seja estendida essa verificação aos resultados do primeiro turno, o que nós dissemos é o seguinte, que fizemos a opção de pedir a verificação extraordinária no segundo turno, até porque entendemos que pela transparência e pela necessidade do devido processo legal e da ampla defesa de todos os envolvidos, seria impossível fazer com que todas as pessoas eventualmente atingidas por uma decisão do TSE viessem aos autos e se manifestassem. Então, como essa questão pode ser inicialmente resolvida sob o ponto de vista do segundo turno das eleições, nós pedimos que, nesse primeiro momento, fosse feita a verificação extraordinária no segundo turno das eleições. Constatado, eventualmente, que efetivamente esses erros existem, e esses erros não há mais nenhum tipo de contestação por parte de nenhum especialista. O erro existe. O que se contesta
são as consequências desse erro no log. Se esse erro pode potencializar ou impedir a certificação do resultado das urnas. E volto a repetir, a nossa assessoria técnica hoje ratificou que isso impede, sim, a certificação do resultado extraído dessas urnas. E que nós pedimos, então, caso o tribunal, então, constate isso, que, então, se estenda também ao primeiro turno, ouvindo, aí, possibilitando a todos os envolvidos também a manifestação para poder defender seus próprios interesses. Em breves palavras, foi isso. Muito bem. Agora eu vou facilitar. Rudney. Perfeitamente. Só Perguntas agora. ditando aqui a ordem dos inscritos aqui, por gentileza, o Álvaro da Band, vem até aqui, por favor, e o Túlio já fique também da Band já pronto para poder fazer a pergunta, ok? E em seguida também o Henrique do Correio Brasiliense já pode se posicionar aqui também. Pode falar. Boa tarde a todos. Túlio Amâncio da Band. Então, pelo que eu entendi, vocês vão manter a decisão de contestar apenas o segundo turno. O que eu quero saber, então, de forma mais clara, é o que o PL quer, né? Já que vocês não querem a realização de outras eleições. Vocês querem que Bolsonaro seja oficializado vencedor por conta dessas urnas, já que existem outras formas dentro do log de identificar de forma individual essas urnas. E se isso é uma sinalização ao bolsonarismo, uma forma de aceno para satisfazer o presidente Bolsonaro e manter a militância contestando os resultados. Obrigado. Pergunta do Álvaro. Álvaro, obrigado. O Túlio, aliás. Túlio da Band. Túlio, obrigado. Eu quero dizer o seguinte, que eu volto a repetir o artigo 51 aqui da resolução do TSE, que é uma lei que, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem, sob a pena de interferimento liminar. Quer dizer, qualquer indício que você tenha numa urna, essa urna não pode existir. Você não pode ter dúvida do voto. Isso não é a intenção nossa, querer pôr alguém no governo. A intenção nossa foi quando nós fomos convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral para que fiscalizássemos as eleições, nós contratamos uma empresa de homens qualificados, altamente qualificados, para poder acompanhar as eleições. E eles, por coincidência e talvez por tecnologia, eles conseguiram atingir esse objetivo de conseguir algo palpável no segundo turno. No primeiro eles não pegaram. No segundo turno eles aumentaram a equipe, trouxeram um gênio lá de Uberlândia e que ajudou muito a gente. E aí ele descobriu esse problema que o nosso pessoal não tinha descoberto. Então nós somos obrigados a colocar isso aí. Quem decide, nós não temos, a nossa vontade não é atrapalhar a campanha, não é impedir a posse de ninguém. A nossa intenção é que se cumpra a lei. E a lei é clara. Se tiver indício, isso não pode ser considerado. Essa urna não pode ser considerada. Outra pergunta. Henrique do Correio Brasiliense. Valeu, Henrique. Vamos lá, Henrique. Boa tarde, presidente. Só para ver se a gente entendeu, o relatório diz que há um erro de hardware que não faz o log. Sendo assim, se o problema é no equipamento, isso independe do turno, ao meu entendimento, de não pessoa técnica. E isso faria com que 100% das urnas que elegeram o presidente Jair Bolsonaro em 2018 tivessem a mesma vulnerabilidade. E daí eu lhe pergunto, e como é que essa vulnerabilidade não foi localizada por tantas auditorias internacionais, inclusive as próprias Forças Armadas, que auditaram o processo, certificaram o processo e garantiram a lisura do processo? Obrigado, presidente. Boa pergunta. Esse pessoal que vem aqui fiscalizar, recebi todos aqui em Brasília,
todos vieram de três grupos de vários países, de 3 países, e esses grupos são de vários países, e cada um é presidido por um cidadão que representa um país daquela região e tal. E eu recebi porque eu estava em Brasília por causa da campanha presidencial e não tinha presidente de partido aqui em Brasília disponível. Então sobrava tudo para mim. O TSE pedia para mim atender esse pessoal. Eu vi que esse pessoal não entrava no problema a fundo. Eles vêm fiscalizar, vêm ouvir as pessoas para saber se tem alguma reclamação, se algo não vai bem. Eles não entram num detalhe de uma fiscalização como a nossa que nós contratamos para chegar nesse ponto. Eles não entram. Inclusive, eu estava até pensando em convidá-los para acompanhar quando surgiu o primeiro problema, mas achei que não era o caso, porque esses casos tinham que aparecer no período que eles estavam aqui. Então, quer dizer, todas as entidades internacionais que vêm fiscalizar não chegam nesse ponto. Ok, gente. Gabriela Oliva, tempo. Depois eu volto. Ok, presidente. Gabriela Oliva, o tempo. Para cá, Gabriela. É melhor aqui, né? Eu vou tentar chegar até você. Aqui, ó. Tem um ali? Só segura aqui, por favor. Oi. Presidente, boa tarde. Gabriela Oliva aqui do portal O Tempo. Antes da entrada de Bolsonaro no PL, o senhor já declarou em vídeo do seu partido, no ano passado, produzido pelo ex-marqueteiro da sigla, Vladimir Porfírio, que a urna é confiável. O senhor não analisa que esse pedido de invalidação gera um ruído? Uma outra questão, se me permite, ontem na sua declaração, o senhor falou em fortalecimento da democracia, mas não acha que o PL querer invalidar as urnas insufla o discurso de parte dos aliados de Bolsonaro em relação a pedir uma intervenção militar? Obrigada. Não. Boa pergunta. Eu sempre considerei, eu disputo a eleição desde 1990. E desde 1994, a urna foi implantada em 1994. Eu nunca vi problema, nunca senti um problema na urna. Nem com candidato a governador, candidato a senador, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. Nunca senti. Nunca percebi que tivesse um problema, porque o deputado que tem uma base eleitoral numa cidade, quando ele perde alguns votos, ele sabe até quem deixou de votar nele, sabe até quem traiu. Então, quer dizer, isso é um excelente controle para a urna. As pesquisas também, pesquisas bem feitas, você controla a urna também. Nós já sabíamos nessa eleição, no primeiro turno, quantos pontos nós íamos perder. O primeiro turno, nós já sabíamos quantos pontos, já acertamos, e sabíamos que nós ganharíamos no segundo turno. Sabíamos que nós ganharíamos no segundo turno. Mas nada disso foi para levar a eleição desse jeito. Nem passou pela nossa cabeça. Eu estava totalmente tranquilo com a fiscalização que eles estavam fazendo, porque achei que eles não iam chegar a lugar nenhum. E quando chegaram nesse ponto. Quer fazer alguma consideração? E o relatório técnico, até o Marcelo Bessa pediu para repetir o relatório, isso só foi feito em cima de um relatório técnico de homens qualificados, todos formados pelo ITA. E com mais uma vantagem ainda, quem foi que indicou? Eu falei, mas como é que eu vou achar um pessoal para mexer com urna? Quem sabia disso? O Marcos Pontes, que é o nosso senador hoje, era ministro da Ciência e Tecnologia, que eu não conheço um camarada mais sério do que ele. Eram colegas dele do ITA. Então, nós procuramos fazer o que foi de melhor. Sandy, por gentileza, Jornal Metrópolis, Sandy Mendes, por favor. Só um minutinho. É uma pergunta por jornalista, por favor, senão o tempo... Tá bom. Boa tarde, presidente. Sandy Mendes, do Metrópolis. Não é a primeira vez que o PL faz questionamento às urnas eletrônicas.
E agora, com esse último pleito, com a maior bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, vocês pensam em emplacar algum projeto que volte que retome o voto impresso? Se retome? O voto impresso. Não. Talvez tenha gente pensando em botar para votar novamente em voto. O voto impresso que você quer me dizer é o impresso na máquina, né? Na máquina. Esse voto é complicado, porque pode aparecer um cidadão, ele vota no Lula, chega lá fora, aí aparece no voto impresso que ele votou no Lula, ele vai lá fora e fala o seguinte: votei no Bolsonaro, olha o que apareceu. Acabou, parou a sessão. Por isso que eu fui contra o voto impresso. Eu preferi votar para o voto no papel. Ok, Emily, do Poder 360. Boa tarde, presidente Valdemar, Emily, do Poder 360. O Poder 360 mostrou que é possível identificar o número da urna se você também puxar os dados, cruzar os dados de município, zona eleitoral e seção. Eu queria saber por que o PL não fez isso, ou por que não solicitou para a assessoria técnica fazer isso, e se um eventual questionamento do primeiro turno em relação ao pedido feito ao TSE for acontecer, eu queria saber se o PL avalia voltar atrás na representação enviada ao tribunal. Nós fizemos isso no primeiro turno. E fizemos no segundo também. Nós acompanhamos. É que você, quando tem o resultado da urna, você tem o da urna. Mas você não tem o número, você não sabe o número dela, principalmente das velhas. Mas eu digo para identificar o número mesmo. Tem como identificar dessa forma? Não, o pessoal não identificou. O pessoal que tirou foto da fita. Só fazer uma complementação aqui, rapidinho. Tudo isso está explicado no relatório técnico. Essas são questões técnicas que têm que ser verificadas no relatório técnico que foi apresentado por aqueles que foram contratados para isso. Tá? São detalhes que têm que ser verificados lá. Ok, Caroline Rosito, da CNN, por favor. Tá. Já está no site do TSE o relatório técnico. O segundo. Presidente, boa tarde. Carol Rosito, CNN. O senhor falou ontem que esse relatório não expressa, não representa a opinião do partido. Qual é a opinião ou qual foi a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa auditoria? Como ele recebeu esse resultado? E em relação agora a essa decisão do Alexandre de Moraes, essa decisão dos senhores, então, de uma certa forma, não responder ao ministro do TSE com os dados do primeiro turno? Não, nós vamos responder. Deixa eu fazer uma complementação. O ministro pediu, os dados do primeiro turno já estão lá, desde a primeira representação, da representação. Isso é um equívoco. O que o ministro pediu é que o PL se manifestasse sobre a extensão da verificação extraordinária. E o PL fez essa manifestação, hoje já está protocolada. O PL não se opõe que essa manifestação, mais adiante, alcance também o primeiro turno. Mas é muito mais fácil começar a verificação pelo segundo turno. Marcelo Rocha, Folha de São Paulo. Oi? Em relação à posição do presidente, já que não é uma posição... Tranquilidade. Tranquilidade total. Presidente, boa tarde. Marcelo Rocha, Folha de São Paulo. Eu gostaria de insistir um pouco nesse ponto da verificação do resultado do primeiro turno. O advogado explicou, mas eu gostaria que isso fosse detalhado um pouco mais, por favor. O porquê não pedir a verificação do primeiro turno. E aí uma questão lateral também, gostaria de saber por que o advogado da coligação, o escritório que atendeu a coligação durante a eleição, não foi o autor dessa petição, junto ao TSE. Eles conseguiram pegar essa discrepância no segundo turno. Eles não conseguiram no primeiro turno. Eles não tinham esses dados. Deixa eu só complementar. Os dados são únicos. A urna, quando ela é ativada, esses dados são contínuos até a sua desativação, após o segundo turno. Tá certo? A constatação, o relatório técnico só foi entregue ao partido no final da semana passada. Tá? E a opção
do partido foi, neste momento, até para possibilitar também a ampla defesa dos atingidos, e nesse caso, para se limitar a uma única pessoa, que seria o candidato no segundo turno na eleição presidencial, foi apenas que se fizesse a verificação extraordinária no segundo turno. Mas em nenhum momento, caso constatado por essa verificação extraordinária que há algum defeito efetivo nessas urnas e que esse defeito impede a certificação dos resultados, que isso seja estendido para os 2 turnos e para todos os pleitos. Eduardo Militão, do UOL. Aqui. Obrigado, presidente, obrigado. Uma pergunta aqui a respeito ainda desse. O que diz essa reiteração do relatório técnico em relação à pergunta da colega? O que ele diz? Por que não foi feito o cruzamento por zona eleitoral, seção e município? E eu acrescento, o que diz esse relatório? Por que não foi feito o cruzamento por exemplo, certificado digital da urna? Por que não foi feito o cruzamento, ou análise que não precisa de cruzamento, simplesmente do hash da carga, daquele código de série que tem em toda a urna da carga, que também identifica a urna? O que diz essa reiteração que o senhor disse que pediu hoje para o Carlos Rocha e os outros técnicos? Foi feito o cruzamento. Nós chegamos a checar todas as urnas. As urnas velhas e as urnas novas. A primeira coisa que nós fomos ver é se elas estavam divididas proporcionalmente. Porque, por exemplo, se tivesse muita urna velha em tal lugar... O quê? O Marcelo vai resumir isso aqui. Todos esses detalhes estão no relatório técnico apresentado. A gente não pode cair nessa... Eu estou respondendo. E a segunda questão, sendo bem direto a você, é o seguinte: a questão dos indícios, eles existem. A constatação de que esses defeitos, esses erros, que ninguém mais questiona isso, há esse erro no log. Todos os especialistas, qualquer um, todos ouvidos até agora, falam que efetivamente ele existe. O que há uma discrepância, uma divergência, é com relação às consequências desse erro. E essas consequências é que têm que ser averiguadas no pedido de verificação extraordinária. É simples assim. O restante é tudo matéria técnica que é restrita aos técnicos que foram contratados pelo Partido Liberal. Ok. Fábio Moura, Valor Econômico. Boa tarde, presidente. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer para as pessoas que estão nesse momento bloqueando estradas e na frente dos quartéis do Exército e da Polícia Militar, pedindo um golpe ou uma intervenção federal porque não acreditam no resultado das eleições. Existe um abuso muito grande no Mato Grosso, principalmente, de alguns segmentos estarem explorando esse evento para fazer movimento contra os fazendeiros. Gente que mexe com carga roubada de inseticida, por exemplo, que importa ilegalmente do Uruguai defensivos. Existe uma briga muito grande lá por causa disso, mas isso tem que ser encerrado. Nós temos que ser contra isso. Nós temos que lutar e usar a força contra isso. Ninguém pode impedir o direito de ir e vir. E nos quartéis? Por gentileza, Vinícius, do Estadão. Vinícius, aqui à frente, por favor. Presidente, Vinícius do Estadão, só pedir então que o senhor complementar essa questão dos quartéis, que é bem importante. Esse relatório, quando os senhores divulgam, muita gente usa isso para se manter diante dos quartéis, pedir intervenção militar e inclusive falar em não aceitar a posse do presidente eleito. E dentro desse mesmo assunto tem a questão também de uma ex-mulher do senhor que fala em invalidar, que o senhor está apoiando situações paramilitares
com toda essa discussão com relação a urnas. Queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, tanto com relação à pauta dos quartéis, quanto com relação à ex-mulher do senhor. A dos quartéis, o povo é livre para se manifestar, desde que eles não criem problemas de trânsito e de localização, de saída, de entrada no quartel. Eles têm todo o direito de se manifestar. E eu quero dizer para vocês que esse segmento novo que cresceu com o Jair Bolsonaro, isso não vai parar, independente de qualquer coisa. É um segmento novo que veio para ficar. Quanto à minha ex-mulher, isso são mágoas. Mágoas. Jussara, do Globo. Boa tarde, presidente. Eu queria que o senhor fosse bastante claro sobre o envolvimento do presidente Bolsonaro nesse pedido para a entrada de representação contestando o resultado das eleições. O senhor disse que a intenção não é tumultuar aí a eleição, o resultado das eleições, mas a partir do momento que existe uma representação que pede ali uma investigação, a invalidação, o que parece e o que acaba reverberando, inclusive entre os apoiadores do presidente, é que existe sim uma contestação do resultado das urnas. Qual é o envolvimento direto do presidente nisso? O grande problema é o seguinte: não há nada de trabalho do presidente disso aí. Eu volto a repetir. Desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem, sob pena de deferimento liminar, as entidades fiscalizadoras poderão solicitar a verificação extraordinária após o pleito. Basta ter um indício, porque o seu voto, não pode ter dúvida do seu voto. E quando na Alemanha, por exemplo, eles não quiseram instalar urna, por causa desse povo mais humilde, que ia votar e que apertava o botão e não sabia se o voto dele estava saindo certo ou errado. Então eles decidiram ficar na cédula. Então, quer dizer, cada um enxerga de uma maneira, mas aqui nós temos isso na lei geral das eleições, uma resolução do TSE que fala isso, basta haver indícios. Aí os nossos técnicos identificaram esses indícios. E são muito sérios, porque são de um lado todo. E o nosso outro lado dá vitória para um. E o outro lado de lá dá vitória para outro. A vitória que dá para nós é onde estão as urnas corretas, que não são 10%, são 40% das urnas. André Espingarial, do The New York Times. Por favor, André. Do resultado da eleição. Então, de fato, está contestando o resultado da eleição. Não, nós estamos pedindo para eles verificar esses indícios. Eles que vão dar resposta. Nós não estamos sugerindo que se anule as urnas. Eles têm que definir. Isso é função do TSE. Está no pedido, presidente. Invalidação. Nesse momento, André Espingarial, The New York Times. Boa tarde, presidente. É o seguinte, o senhor disse textualmente há pouco o seguinte, abre aspas, se há indício, vírgula, a urna não pode ser considerada, fecha aspas. A petição protocolada junto ao TSE pede a anulação das urnas anteriores à urna eletrônica 2020. Se só podem ser consideradas as urnas eletrônicas modelo 2020, ao fim e ao cabo, o Partido Liberal quer que apenas as urnas de 2020 que dão vitória a Jair Bolsonaro sejam consideradas. Sim. Essa é a minha pergunta. É isso? Sim. Eu tenho uma segunda pergunta. Tá. É uma pergunta, por gentileza. Tá. A questão é técnica. O que a petição fala é muito claro. A petição pede a verificação extraordinária. E constatado que esse erro leva à invalidação ou à não certificação dessas urnas, que então elas sejam descartadas do resultado eleitoral. Mas isso ocorre após a verificação extraordinária. É para isso que é o pedido. Então, existe algo que precede ao que você está mencionando aí. A gente pede primeiro a verificação. E, havendo a verificação, é necessário isso. Há uma ocorrência. A ocorrência é que o tribunal dê as consequências necessárias a
constatação de que aquelas urnas não certificam o resultado. É simples assim. Quais as consequências que o tribunal vai dar? Não sei. Se o tribunal vai constatar ou não vai constatar, de acordo com os nossos técnicos, também não sei. Isso foi posto para o tribunal e o tribunal é que vai decidir. Berenice Leite, Canal do Boi. Boa tarde. O relatório das Forças Armadas revelou que as urnas não são seguras. Diante destes fortes indícios de inconsistências, o povo brasileiro não aceitará qualquer decisão que deixe dúvidas sobre o processo eleitoral com base no artigo 1 da Constituição. Qual o prazo que o TSE tem para dar uma resposta à nação? Não tem prazo. Ele teria que fazer isso agora para não deixar dúvidas. O grande problema nosso é esse. Se há indícios, eles têm que tirar essas dúvidas. E essas dúvidas têm que ser resolvidas pelo TSE. Vão ter que decidir. É importante isso para nós. Eles estão lá para isso. E eu tenho certeza que vão trabalhar nesse sentido. Igor Damasceno, Rede TV. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Olha, ontem, logo depois da divulgação do relatório, o conteúdo repercutiu na classe política. A gente viu o senador Rodrigo Pacheco dizendo que confia na segurança das urnas. A gente viu o PSDB e vários outros partidos políticos condenando o conteúdo do relatório. E hoje o vice-presidente Mourão disse que o relatório tende a não prosperar, que não vai dar em nada. Como que o senhor vê essa falta de apoio, essa falta de credibilidade do conteúdo do relatório na classe política e se isso tende a perder força por conta de tudo isso? O ministro, o vice-presidente, o senador Mourão, ele deve ter falado isso porque ele deve ter visto o comportamento do Tribunal Superior Eleitoral com o nosso partido e com o nosso candidato durante a eleição. Tudo que era do PL, não podia. O ministro Marco Aurélio faz uma declaração, um homem de bem, um homem experiente, que passou quase que a vida toda dentro do Supremo Tribunal Federal, proibiram uma declaração dele ser colocada na televisão. Então, por causa de todas as dificuldades e por todos os problemas que eles causaram para o candidato Bolsonaro durante a eleição, é que ele deve ter chegado a essa conclusão. Senhor presidente, nós queremos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Agradeço também aos parlamentares que aqui tiveram. Nosso muito obrigado. Está encerrada esta coletiva.